Nono ano, entendeu? Vamos aí trabalhar hoje mais um pouquinho sobre biologia. A aula passada ficou uma experiência para ser realizada. Alguns alunos pediram um prazo maior, estarei dando esse prazo maior para vocês realizarem as atividades. E dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre os sais. Os sais nada mais é do que uma ligação iônica. Pense bem no cloreto de sódio. O cloreto de sódio tem um elemento da família 7A, entendeu? Ligado com um elemento da família 1A, que é o sódio. Então, tem um cloro ligado com sódio. Então, aí é uma ligação iônica. Então, são compostos que apresentam ligações iônicas formados pela atração de cátions de uma base com ânion, de um ácido, simples ou composto. Nas condições normais de temperatura, a pressão do ambiente, todos os sais são encontrados em estado sólido. Gente, quer dizer assim, não tendo uma alta temperatura, na temperatura normal, sempre o sais eu encontrar ele em estado sólido. A menos que haja uma reação, né? A menos que haja uma reação. Eu coloquei o sal na água, logicamente, que é um produto solúvel. O cloreto de sódio, NaCl, presente no sal de cozinha, é um exemplo mais comum de uso cotidiano dos sais. Cotidiano de sais. No entanto, há outros sais que têm explicações diversas, como no tratamento da água de piscina, na fabricação de vários produtos, como sabão, remédios, corantes, papéis e na produção de vidro. A maioria dos sais sofre dissociação em água, ou seja, eles se decompõem em água. Nesse caso, ocorre a liberação de cátion e ânion. Geralmente, uma solução aquosa altamente capaz de conduzir eletricidade. Então, quase todos os sais, gente, o sal, lembrando que na hora que nós estamos falando de sais, nós não estamos falando somente daquele sal de cozinha, entendeu? Nós não estamos falando somente daquele sal de cozinha, e sim uma ligação entre um cátion e um ânion, que na sua grande maioria, quando se encontra com água, ele há uma e ele tem uma grande capacidade de conduzir eletricidade. No entanto, existem sais pouco solúveis em água, já que apenas uma pequena parte do composto iônico sofre dissociação. Entre os sais pouco solúveis em água, nós temos o sulfato de cobre, sulfato de cobre, e o nitrato de prata, que também são exemplos de sais. Então, lembrando que sais não é somente aquele que encontramos em nossa cozinha. Quando quando eu conheço um elemento é ácido, quando tem a presença do hidrogênio. Tem a presença do hidrogênio aqui, ó, hidrogênio aqui, nós temos um ácido. E aí, quando um ácido e uma base, quando que eu vou conhecer um elemento se ele é base? Quando eu tenho a presença do oxigênio e hidrogênio. Esse hidróxido aqui. Quando eu tenho a presença do hidróxido, lembrando, encontrei o hidrogênio na frente do elemento químico, estou falando de um ácido. Encontrei um hidróxido, que é a ligação do OH, estou falando de uma base. Quando um ácido e uma base são misturados, há uma reação química lá, ocorre uma chamada neutralização. Eu vou neutralizar a acidez ou o hidróxido. Um exemplo desse resultado desse tipo de reação forma-se o carbonato de sódio, presente no Oceano dos Mares. Essa reação de neutralização, pode ser representada da seguinte forma. Então, aqui, vou analisar para você, vou pegar, ver se eu consigo colar esse elemento aqui. Copiei. Deixa eu apresentar para vocês aqui o que está acontecendo aqui, para vocês ficar mais atentos à nossa reação. Tá, eu tenho aqui uma reação química, deixa eu aumentar o tamanho deles aqui.
Tá, aqui já dá para me falar um pouquinho mais, apesar desse elemento aqui. Bora minimizar ele aqui, é um 2 aqui, é um 3 minimizado. O aquoso é minimizado. Esse aqui não é isso, é uma flechinha. Vou colocar um. Aqui eu tenho minimizado, uma coisa que isso é o alto. Sólido. Tá. E líquido. Tá. Vamos aqui, vamos entender aqui. Eu tinha aqui um ácido. A representação do ácido é esse H aqui. Esse hidrogênio apresenta que o elemento é um ácido. E aqui eu tenho uma base. A representação da base é esse hidróxido aqui, o OH. Na reação química, o que acontece? Aí nós vamos entender que esse elemento aqui é o positivo. O primeiro elemento aqui, ele é o positivo. Vamos entender aqui, ó. Esse elemento aqui, eu vou colocar embaixo aqui para não... Ele é o positivo. O hidrogênio, ele é o positivo da reação aqui. E o óxido de carbono, ele é a parte negativa do elemento aqui. Olha bem, positivo, e aqui é a parte negativa. Vou pegar aqui, vou pegar os dois aqui, vou mudar a cor aqui. Essa é a minha parte negativa. Essa é a minha parte positiva. Essa é a minha parte positiva. Sempre positivo na frente. E essa é a minha parte negativa. O que acontece? Já ouvi falar que os opostos se atraem. Numa reação química, vai acontecer isso. Os opostos vão se atrair. O positivo vai fazer ligação com o negativo do outro lado. Aqui eu tenho o quê? Hidrogênio com hidrogênio. Mas aqui eu tenho quantos hidrogênios aqui? Eu tenho dois aqui, tá vendo dois aqui embaixo? Eu tenho dois hidrogênios. E aqui, quantos hidrogênios que eu tenho aqui? 2 vezes 1, eu também tenho 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho o quê? H2O é uma fórmula química. Mas, como ele tem 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios dá 4 hidrogênios, então esse número 2 tem que vir aqui na frente para balancear. 2 vezes 2, 4. Professor, como que eu faço? Primeiro, meus queridos, vamos fazer a ligação hidrogênio, para depois balancear. Está ligando com quem? Com o oxigênio daqui da parte negativa. Com o oxigênio. Ok, professor. Mas e agora, professor? Por que eu coloquei 2 hidrogênios aqui? Porque o oxigênio, ele tem 6 moléculas. Com uma molécula de hidrogênio, ele vai ficar apenas com 7. Ele vai necessitar de mais um hidrogênio. Então, ele vai ficar balanceado com 8. Então, aqui eu vou ter 2 moléculas de hidrogênio devido a isso daí. Devido para mim fazer o balanceamento. Não tem nada a ver ainda com as quantidades de hidrogênio que eu tenho aqui. Agora sim, depois que encontrei, fiz a minha parte aqui, que foi só um momento. Que foi o balanceamento, que eu consegui colocar ele com 8 elétrons na camada de valência. Depois que eu fizer essa parte aqui, agora o que eu faço? Agora eu vou fazer o químico. Aqui eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e aqui 2 moléculas de hidrogênio. Eu tenho uma molécula de oxigênio que eu vou fazer 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer o quê? Aqui, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4.
Por isso, o número 2 para balancear. Professor, mas a gente balanceia direto, sim? Não. O balanceamento só é feito depois que você faz toda a distribuição. Toda a distribuição. O correto é eu fazer primeiro essa distribuição, para depois fazer o balanceamento. Então, tem que os opostos se atraem. Esse é negativo, vai fazer ligação com positivo. Lembrando, sempre, sempre o positivo vem à frente. Então, eu tenho o cálcio, Ca, o carbono com oxigênio, e aqui 3 moléculas de oxigênio. Tá. Agora que eu ia fazer o balanceamento, eu ia contar oxigênio, eu tenho 3, com um aqui, ó, 3, com mais um aqui, 4. Aqui eu tenho 3, com mais 2 vezes 1, 5. E a única possibilidade de eu dar 5 é se eu colocasse o número 2 aqui. Porque 2 vezes 1, 2, 5. O cálcio eu tenho 1, o cálcio eu tenho 1, o carbono eu tenho 1, o carbono eu tenho 1. Ficava balanceado. Então, na reação química, eu tenho algo que vai formar, vou dissolver um ácido com uma base, eu vou ter água no final, fácil de liberar. Entendeu? Eu tirei a acidez. Continuando. Como vimos a ionização de ácidos, produz hidrogênio e um ânion. Por sua vez, as bases de soluções aquosas formam a base, o hidróxido, e um cátion. Quando o ácido, que é o hidrogênio, se une com uma base, que é o hidróxido, OH, forma-se água. Já o sal é constituído pela união de ânion, do ácido, com o cátion, da base. Ou seja, quando eu tiver, professor, estou lá com uma feijoada, estou numa má digestão, tenho muitas moléculas de hidrogênio, acidez, vou tomar uma base, um hidróxido, famoso eno. O que vai acontecer? Vai formar água para dissolver, para liberar, para aliviar com facilidade, e vou estar formando um sal. O sal é formado da união entre uma base e um ácido. De um lado eu vou ter uma água, de outro lado eu vou ter um sal. Considere outro exemplo de reação neutralizante agora entre um ácido e um hidróxido de sódio. Então, nós temos aqui o cloreto de ácido clorídrico, entendeu? O ácido clorídrico, que é um ácido que eu tenho aqui, o HCl. Junto eu tenho uma base. O que vai acontecer? Eu vou ter a união da base com o ácido, do hidróxido com o hidrogênio, formando H2, e vou formar o sal do outro lado. Observe que o hidrogênio e o hidróxido se ligam, formando água. Enquanto o cátion e o ânion, ou seja, aquela parte positiva e a negativa, se ligam formando sal, o cloreto de sódio. Então, dúvidas? Eu tenho. Fala. Várias. Então, por que na fórmulazinha o senhor colocou o positivo como amarelo e no outro lado da fórmula o senhor colocou o positivo como verde? Não, a coisa que eu coloquei não tem a ver com o final. Tem a ver com quem vai ligar com quem. Ah, tá. Então tá bom. Lembra, o primeiro liga com o segundo do outro lado. Entendeu? Positivo desse lado, o positivo liga com o negativo do outro lado. Os opostos se atraem. O negativo desse lado liga com o positivo do lado de cá.
já posso ir atrás. Beleza? Beleza. Alguma mais? Vamos lá. Óxido é toda substância formada por átomos de dois elementos químicos, sendo um deles o oxigênio e o outro de um elemento qualquer, exceto pelo fato de o oxigênio estar presente na água e nos seres vivos. Os óxidos podem ser encontrados nos mais diferentes ambientes, desde a atmosfera, na forma de gás carbônico, CO2, por exemplo, até na composição que forma a camada de solo, como óxido de ferro e de alumínio. Existem ainda óxidos que são obtidos artificialmente por meio do processo químicos, como a queima de derivados de petróleo, em que se obtém trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Esses são óxidos gasosos, responsáveis pela poluição da atmosfera, contribuindo para a formação de chuva ácida. Esse fenômeno é caracterizado por um óxido de ácido que reage com a água formando ácidos. Um momento só, viu, amigos? Então, vamos lá. Galera, então o que eu tenho aqui? O óxido, qual que é a observação que eu tenho para o óxido? A presença do oxigênio. Tem a presença do óxido na água. Entendeu? Como que eu vou obter um óxido? Eu tenho uma reação do elemento químico com a água, eu obtive o óxido do outro lado. União. Eu fiz a união. Lá o que eu estava fazendo? Separando base. Estava fazendo o quê? Estava separando os elementos. Essa equação representa o processo de formação de chuva ácida, no qual o gás trióxido de enxofre reage com a água, formando ácidos sulfúricos que têm elevada capacidade de corrosão. Quando um óxido ácido reage com base, são formados água e sal. Observe na equação a reação entre o trióxido de enxofre e o hidróxido de sódio, que forma o sal sulfato de sódio e água. Então, tem aqui uma reação de um óxido com a base, que formou de um lado, nós tivemos um ácido formado aqui, um óxido formado aqui, e depois formando também uma água. Os óxidos básicos reagem com a água, formando bases, ou ainda reagem com ácidos, formando sal e água. É o caso do óxido de sódio, Na2O, utilizado na fabricação de vidros e cerâmicas. Ao reagir com água, produz hidróxido de sódio, e ao reagir com ácido sulfúrico, forma um sulfato de sódio. Então, nós temos aqui uma outra reação, onde nós temos aqui um óxido de sódio, que teve reação com água, formando o elemento químico aqui, que nós demonstramos para você, que é um ácido, e aqui nós temos um óxido de sódio, também com ácido sulfúrico, onde nós vamos ter formação também de elementos. Existem ainda os óxidos anfóteros, que podem reagir com ácido como se fossem óxidos básicos ao reagir com óxidos básicos quando exposto ao ácido. Os óxidos neutros não reagem com água ou bases, como é o caso do óxido de carbono e o óxido de nitrogênio. Pessoal, o óxido, ele é um pouquinho, como que eu vou dizer para vocês? Ele é um pouquinho mais complicado que os outros
reconhecimento dele. Mas, o que é o detalhe para você reconhecer um óxido? A presença do oxigênio. A presença do oxigênio me indica que eu estou falando de um óxido. A presença do hidrogênio no início, olha o hidrogênio aqui, ó, no início, me diz que eu estou falando de um ácido. A presença do OH me diz que eu estou falando de uma base. A presença do oxigênio me diz que eu estou falando de um óxido. Professor, mas lá na base não tem um oxigênio. O oxigênio junto com o hidrogênio. O oxigênio junto com o hidrogênio. Aí eu estou falando de uma base. Olha aqui, ó. Óxido de carbono é só o oxigênio com carbono. Óxido de nitrogênio é só oxigênio com nitrogênio. Quando estou falando de base, eu tenho aqui, ó, o oxigênio é o hidrogênio. Vanderlei, Fala. então tudo que tem oxigênio na base, na sua composição, assim, forma tal, é um óxido. Pode ser considerado um óxido. Ou não? Uma exceção. Desde que não tem o hidrogênio. Hã? Desde a observação no hidrogênio. Tem oxigênio, mas muitas vezes não tem o hidrogênio, então. Não pode ter hidrogênio. Se tiver hidrogênio, junto dele é base. Então tem que ter o hidrogênio e o oxigênio, daí é óxido. Não, só o oxigênio. Ah, Aqui, ó, tá vendo aqui esse aqui? O O e o H aqui? não tô vendo nada. Ah, tá, agora eu tô vendo. Sim, internet tá lenta. Vai. Isso aqui é uma base. Uhum. Isso aqui é uma base. Toda vez que você vê dessa forma, aqui é uma base. Aqui, ó, o hidrogênio tá vindo na frente. Aqui é um ácido. Apesar de ser água aqui, mas ele é ácido, entendeu? Aqui, ó, o hidrogênio tá vindo na frente. Eu tenho, professor, mas eu tenho aqui eu tenho um oxigênio aqui. Opa, mas eu tenho hidrogênio, que indica que é um ácido. Entendeu? Então Sim, tem que ter cuidado, né? Só olhar, tem um oxigênio no negócio. Já aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu não tenho hidrogênio, mas aqui, aí o que eu vou ter aqui? Um óxido. Isso é sódio, né? Na. É sódio, não é? Pode. E o que tem sódio no ácido? Isso faz sentido? Hã? Isso faz sentido? Sódio num ácido? No Sódio ácido? tem que ter num sal, no negócio. Não, mas não tem hidrogênio ali. Hum. Não tem hidrogênio ali. Ele não é um ácido aqui. Aquele não é um ácido. Aqui é um óxido. Tá bom? Vanderlei, só para me entender essa fórmula aí. Essa fórmula aqui está querendo dizer, por exemplo, duas moléculas de oxigênio ali em cima. É duas de oxigênio ou é duas de... Esse dois aqui embaixo? Não, ali em cima, ali em cima. Eu quero entender ela toda. Ali tá... Isso aqui é tipo uma conta, esse daí, né? Tá formando. Esse aqui é para balanceamento. Isso forma isso. É tipo isso, não é? Esse aqui é balanceamento químico. Você vai aprender lá no terceiro ano. Para ver... Balanceamento químico, porque aqui tem 2 nitrogênio, não tem? Uhum. Ah, é nitrogênio. Sódio, quer dizer, aqui tem 2 sódio. Então, aqui, obrigatoriamente, tem que ter 2 sódio. Para ter 2, eu tenho que colocar um 2 aqui. 2 vezes... Sim. Aqui tem um oxigênio daqui, com um oxigênio aqui, que é 2. Então, 2 vezes 1, que não tem nada aqui embaixo, que então vale 1, é 2. O hidrogênio aqui eu tenho 2. Então, 2 vezes 1 que eu tenho aqui é 2. Está balanceadinho. Olha bem, aqui tem 2. Aqui eu tenho 4. Tá vendo aqui, ó? 4 oxigênio aqui. 4 com mais 1, 5. Aqui eu tenho 4 oxigênio, ó, com mais 1 daqui, 5. Tem que estar balanceadinho. A mesma quantidade que eu tenho que ter de elementos aqui, eu tenho que ter do outro lado. Entendi. Ok? Pessoal, deixa eu explicar as atividades bem rapidinho para vocês aqui. Vou explicar algumas atividades aqui. E aqui na escola, aqui, o pessoal já está com a estudo já foi embora. Eu estou sozinho aqui já. Mas vamos lá. As substâncias químicas podem ser divididas em 2 grandes grupos,
Indique quais são e como estão agrupados neles. Gente, primeiro, que as substâncias podem ser divididas em o quê? Inorgânicas e orgânicas. São os dois grandes grupos que vocês vão ver. Aí, quando vocês falar de inorgânicas, o que são inorgânicas? É quando tem cadeias carbônicas e são formadas por átomos de pelo menos 2 elementos químicos diferentes, como metais, não metais, hidrogênio. Lembre-se, inorgânica é uma coisa, orgânica é outra. Inorgânica, quando tem cadeias carbônicas e são formadas por átomos de pelo menos 2 elementos diferentes, como metais, não metais, hidrogênio. E orgânicas, que apresentam carbono em sua composição, além de outros elementos químicos. Vocês vão colocar aí lá no texto, está explicando, bem no início. Fazer a leitura certinho. Opa. Vou fazer a leitura certinha e dá para nós identificar. Vamos lá, número 2. Por que não é correto afirmar que substâncias orgânicas são somente aquelas produzidas pelos seres vivos? Gente, é porque com os avanços nos estudos, a tecnologia avançou muito sobre as substâncias orgânicas, já é possível sintetizá-las em laboratório, ou seja, produzir elas em laboratório. Número 3, classifique cada elemento, cada uma das substâncias inorgânicas como ácido, base, sal e óxido. Então, vocês vão dizer se ela é ácido, se ela é base, se ela é sal ou se ela é óxido. Por exemplo, o elemento K, que elemento que nós estamos falando que elemento K é? Que elemento que ele é? É crônio, criptônio, alguma coisa assim. Não, K não. Não? Vê lá o que é o K. Ah, eu tô sem a tabela aqui, meu rei. Pera aí. Eu lembro, pô, já vi isso aí, acho que foi num filme. É. Não, pode ser que tenha certo. Ou tem errado, sei lá. Qual elemento nós estamos falando? Kryptonita do Superman. Hã? Eu não, Rodrigo, tô zoando. Falei que é Kryptonita do Superman. Não sei não, pô. Pera aí, eu vou olhar a tabela. O K é potássio, não é? Hã? O K é potássio, não é? É potássio. É quem? Potássio. Potássio. É o primeiro que é. Potássio. Kryptonita não. É Kryptonita KL, kryptonita. Parei bem, né? Potássio. Deixa eu Cloreto de potássio. Olha bem, ó. Cloreto de potássio. O elemento chama-se cloreto de potássio. Cloreto de potássio, será que é? Ele apresentou hidrogênio no início? Não, então ele não é um ácido, né? Vamos eliminar por alternativa. Para ser o ácido, ele tem que apresentar o quê? Um hidrogênio no início. Lembra? Ele apresentou hidrogênio no início? Não. Não, então ele não é um ácido. Para ser base, o que ele tem que apresentar? É sal, não é? Para ele ser um ácido, tem que apresentar acidez. Para ser ácido, ele tem que apresentar hidrogênio. Para ser base, ele tem que apresentar o OH. E para ser óxido, ele tem que apresentar o quê? O oxigênio. Como você falou, minha querida, ele é o que mesmo? Sal. Um sal. Olha, Simplesinho a gente identificar eles. A identificação não é muito simples? Ela é simples para ser identificada. Agora ele quer que você justifique, explique por que ele é, tá bom? Beleza.
Vamos lá, explica, não é para você explicar. Isso que eu falei para vocês é um bizu, gente. O que é bizu? Uma forma mais fácil de eu chegar à resposta. É uma Mas não dica, é é um conselho, é um melzinho. Isso é uma uma dica, dica, é porque colocar lá, é porque ele uma apresentou. Tá bom? É só uma dica, que eu ensinei é uma forma você chegar mais rápido, mas não é para você colocar dessa forma, explicação. Onde você aprendeu isso, Vanderlei? Bizu. No mundo da vida. O mundo da vida boa. Fazer vestibular, você tem que ter alguns bizu para ser rápido, entendeu? Para ser mais rápido, você identificar com mais rapidez. Senão você perde muito tempo com a atividade. Então, tem algumas formas de você chegar mais rápido à resposta, tanto em matemática, como física, como química, e que você não perca tempo. Aí, senão você perde muito tempo numa atividade e aí você pode prejudicar toda a tua avaliação, entendeu? Então, existe o famoso bizu. Vamos lá. Explique o que é a lei de conservação da massa. A lei da conservação da massa, postulada por Lavoisier, em 1785, explica que, em uma transformação química, os átomos não são criados nem destruídos, mas sim transformada. A matéria nunca é criada nem destruída, e sim transformada. Olha bem, já até, a frase é assim, ó, a matéria, elas não são criadas e nem destruídas, e sim transformadas. Indicamos o número de átomos dos elementos químicos envolvidos para evidência em sua conservação. Pessoal, essa é a número. Então, é só você ir lá na lei de Lavoisier, que ele está explicando sobre isso aí. Número 5, ele te mostra um suco aqui e ele quer saber quem que aqui... o aminoácido ficou verde, o leite de magnésio ficou azul, o vinagre ficou verde e o leite da vaca ficou rosa. Fez uma experiência, fez uma mistura lá e foi obteve essas coisas. Ele obteve que ácido, básico e ácido, então você vai com a cor. Nós temos lá na página, por isso que era bom você ter feito a experiência ajuda, mas lá na página 428 vai te ajudar a responder essa atividade aqui. Ô, Vanderlei. 428. Se a cor vermelha é mais ácida ou se ela é mais básica. Se a cor roxa é mais ácida, básica, assim sucessivamente. Fala, meu querido. Eu fiz não foi essa experiência que eu fiz, não. Eu fiz uma outra, só que não tem nada a ver com essa daí. Eu concluí que isso é verdade. Realmente os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Isso é verdade, viu, gente? Apliquem isso na vida de vocês. Olha, rapaz. Cuidado que você vai falar. Coisa errada, Arthur. Cuidado que vai falar. Entendeu? Última questão que eu vou passar para vocês hoje. Como ocorre a reação de neutralização? Então, eu gostaria que vocês falassem que a reação de neutralização ocorre quando um ácido e uma base em solução aquosa reage, liberando ânion e cátion. O que nós falamos hoje na explicação. Lembra dessa explicação aqui, ó? Quando... não foi essa, não. Desculpa. Quando um ácido, eu vou ter um ácido e uma base, eles vão se reagir. De um lado, eu vou formar água, e de outro, eu vou ter a união de ânion e cátion, que se unem, formando um sal. Então, quando eu vou ter neutralização, quando eu tenho um ácido e uma base, eles vão se reagir, o ácido e a base. De um lado, eu vou formar água, de outro lado, eu vou ter sal. Pessoal, ok? Dúvidas? Não. Não? Então, vou deixar vocês hoje com essas atividades. Vou me despedir agora de vocês. E a próxima aula nós fazemos correção e, se Deus ajudar, vocês têm as experiências. Lembrando que essa semana nós temos ainda mais uma aula, viu? Tchau. Alguma pergunta? Não. Então, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau para vocês.
É o Neo que chega em Brasília, choque no seu sistema. Tá gravando, viu, Arthur? Ave Maria, doido. O quê? Oi? Tá gravando? Por isso que tá É. falando. Quem não sabe fazer, copia a mim.